No Automundo da semana passada você viu dicas especiais de como cuidar das partes cromadas e metálicas do seu carro. Hoje, as dicas vão para a lataria, aquelas partes esbranquiçadas, os riscos na lataria. Será se tem jeito? O Fábio Muniz, mais uma vez, vai dar dica para a gente. Há soluções para riscos e o esbranquiçado do carro sem precisar pintar novamente o carro? Oi, Roberta, tem sim. Tem soluções, né? Que bom que tem soluções. Olha aí, explica pra gente. A gente está mostrando imagens de um antes e um depois. A lataria do carro estava com riscos. Explica o que são esses riscos, de que surgem esses problemas na lataria do carro. Essa marca esbranquiçada, ela acontece justamente porque a pintura ela não está nivelada. Então, quando o raio solar bate nela, ela reflete de forma difusa. Então, dessa forma, você tem uma pintura de certa forma apagada e morta, né? E o processo polimento técnico, ele visa justamente fazer essa correção. Lembrando que essas marcas são o que a gente chama de hologramas, são marcas provenientes de um processo incorreto de polimento. Então, quando o polimento técnico ele é bem executado, você tem uma superfície novamente nivelada e aí o carro, consequentemente, mais brilhoso. Há vários tipos de equipamentos para se fazer o polimento correto. Sim. Há cerdas mais abrasivas, outras não. Qual é o correto para utilizar no carro? Tá. O polimento técnico ele consiste em algumas variáveis, dentre elas o uso de boinas corretas, né, específicas para cada situação e verniz do fabricante, o uso de compostos polidores com nanotecnologia, e isso faz muita diferença, e a técnica também na hora de manobrar a máquina. Então, o conjunto dessas variáveis faz com que você tenha um resultado de um processo bem executado e, ao final de tudo, uma pintura reluzente. Ou seja, quem gosta de lavar o carro em casa, aquele resíduo que está na parte de baixo do carro, da lataria do carro, pode se espalhar pelo carro e causar problemas na lataria. Sim, aí são os efeitos que a gente chama de swills. Então a gente tem os hologramas, que são marcas provenientes de um polimento mal executado, e os swills, que são marcas provenientes de uma lavagem correta. Então hoje existem técnicas específicas para você lavar um carro sem gerar justamente esses danos, como você bem pontuou. Então o correto é o quê? Você lavar o carro de cima para baixo. Então, por quê? Porque os resíduos eles estão mais concentrados justamente na parte inferior do carro. Então, esses resíduos eles precisam ser removidos de forma diferenciada do que aqueles que estão instalados acima. É um novo polimento que a pessoa vai fazer? É produtos diferenciados que se utiliza para tirar esses riscos? Ou é necessário, em certos casos, só a pintura vai resolver para tirar esse tipo de problema na lataria do carro? Olha, dependendo do risco, né, da profundidade em que esse risco se encontra, o polimento ele resolve, em boa parte ele resolve sim. À exceção daqueles riscos bastante profundos que você passa a unha e ela dá uma travada, ou que você vê a parte acinzentada, que aí já chegou na estrutura metálica, o alumínio do carro, isso daí só com processo de pintura. E é uma técnica bastante eficiente. A gente observa as luzes que vocês utilizam para analisar a pintura do carro e a proteção nas partes de borracha, de frisos do carro, partes plásticas, para proteção. Isso mesmo. Tudo isso faz com que no final você tenha um resultado diferenciado. Então a questão da iluminação correta, ela se faz necessário para que a gente consiga observar a evolução do processo, para saber se as etapas que foram escolhidas estão corretas ou não, né? E no caso das fitas, para justamente proteger de manchas, né? Principalmente as partes plásticas e borrachas, para durante o processo do polimento técnico, para que ele não sejam manchadas. Mas o telespectador está em casa, ele está pensando, olha, meu carro está bastante com a pintura deteriorada, mas será se vale a pena eu pintar o carro ou o custo em relação à pintura e esse procedimento é mais barato? Como é o investimento disso? Olha, Roberta, geralmente para se pintar um carro hoje existe um custo mais diferenciado, além de que tira também, de certa parte, a originalidade do veículo. Então, se aqueles problemas podem ser removidos com polimento técnico, com certeza é melhor que seja feito esse processo, né? A pintura ela seria destinada mais para uma situação mais crítica, quando você tem uma pintura já queimada, né, que o verniz já foi desgastado totalmente, ou no caso um carro foi batido.
Mas nesses casos que você tem micro riscos ou riscos que são passíveis de ser eliminados com polimento técnico, com certeza, porque dessa forma você consegue revitalizar, né, a pintura, preservando, de certa forma, a originalidade do carro. Então, a dica para quem está em casa, na hora que for polir o carro, qual a dica? Quais o tipo de material que deve ser utilizado? O interessante é buscar um especialista nessa área, né? Porque hoje, além do conhecimento em si, de todo o processo do polimento técnico, existe também a manobra da máquina, que é a politriz, né? E isso requer, de certa forma, um conhecimento técnico e uma prática. Então, esse é um tipo de trabalho que a gente aconselha a entregar a profissionais que realmente conhecem a metodologia, né, e aí possa entregar aquilo que o cliente venha contratar. Tá aí mais uma dica do programa Alto Mundo para você manter sempre revitalizada a cor da pintura do seu carro.